Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Que grande alegria estar aqui com vocês no programa Palavra de Sabedoria, o seu devocional, esse ponto de encontro que nós temos de reflexão, meditando na Palavra de Deus, um tempo de aprendizado. Eu quero te agradecer pela tua companhia, você sabe que é importante e que valorizo isso. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras de encorajamento, pelas orações. A gente não pode realizar um trabalho desse, nós não podemos concretizar uma missão dessa. Estamos aqui no ar, sistematicamente trazendo estas mensagens para vocês e não consigo nem pensar isso sem a devida proteção, cuidado, inspiração e direção de Deus. Então, a oração é fundamental, porque dependemos de Deus, porque temos um relacionamento com Deus. E aquilo que estamos transmitindo para vocês é oriundo da palavra de Deus, vem da palavra de Deus. A sabedoria que a gente propõe é uma sabedoria bíblica. Tudo que a gente conversa aqui, procuramos nos inspirar dentro dos textos e contextos bíblicos e assim termos sabedoria. Não só a inteligência, não só o conhecimento, mas a sabedoria. Já falei sobre isso outras vezes, né? A inteligência, ela é importante, o conhecimento é relevante, mas a sabedoria é essencial. E a palavra do Senhor diz que a sabedoria, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente considera Deus em nosso caminho, a gente considera Deus em nossa vida, a gente tem Deus dentro da nossa prática e do dia a dia, estamos trazendo conosco a sabedoria necessária. Até de coisas que você muitas vezes não conhece a princípio, mas Deus te capacita, Deus te reveste de sua graça, do seu favor, te dando insights, leituras e percepções cheias de sabedoria. Do homem mais simples ao homem mais culto, do analfabeto até o letrado, daquele que tem uma formação acadêmica limitada até aquele que tem uma formação acadêmica bem sólida. Em todos esses cenários, o temor ao Senhor se torna um vetor essencial de produção de conhecimento e sabedoria através da sua palavra. E é essa palavra que eu estou aqui. É esta palavra que eu estou aqui compartilhando com vocês, tá bom? Obrigado, viu? De coração. Estamos aqui caminhando nessa trajetória de reflexões sobre processos de hábitos, processos de mudança. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre ligar os pontos. É a nossa reflexão de hoje, tá? Nesse momento, Daniel, livro de Daniel, capítulo 2, versículo 14. Acontece um fato pitoresco ali no reinado de Nabucodonosor. E naquele reinado da Babilônia, o Daniel, que tinha sido levado juntamente com outros colegas dele para o cativeiro, foi aquele período de expansão do reino babilônico e acabou engolindo Israel, Jerusalém, toda aquela região ali foi completamente dominada pelo império. E os sábios, a classe artística pensante daquela comunidade judaica foi levado para o palácio para estar servindo e aprendendo a cultura dos caldeus e a partir dali fazer uma interação de contribuição com aquele império. Era assim que eles faziam. Traziam essas pessoas para fazerem parte do dia a dia do império, aprenderem o dia a dia do império e a partir daí contribuírem. E dentro desse cenário, Daniel se tornou de um mero desconhecido a alguém que teve um papel preponderante, um papel de muita relevância dentro daquele contexto, e a gente vai, baseado nisso, considerar algumas coisas aqui hoje com vocês. Capítulo 2, versículo 14 do livro de Daniel, diz: Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Esse aqui é uma referência ao momento em que Daniel dá um conselho cheio de sabedoria para o chefe da guarda, que ali estava para tomar uma decisão que iria prejudicar muita gente e iria matar muitas pessoas, inclusive. E Daniel veio e trouxe a sua palavra de sabedoria.
O que eu quero trazer sobre isso dentro dessa jornada que nós estamos vivendo? A temática de hoje é ligar os pontos. Ligar os pontos fala sobre desenvolver uma visão holística, sistêmica. Não olhar apenas para um ponto, mas olhar para o todo, enxergar as conexões existentes da situação que você vive e do modelo de vida que você tem. Dito isso, eu quero que você pense comigo. Tudo que eu estou vivendo, ele tem uma conexão com outras áreas da minha vida. Nós vivemos num tipo de ecossistema, se você me compreende. Quando falamos em ecossistema, falamos de vários seres, vários elementos e vários fatores e vetores presentes dentro de um sistema. E o ecossistema é exatamente a equalização dessa ligação com todas as outras áreas diferentes que interagem com você, que interagem com sua vida. Você não é um ser isolado, já falei também sobre isso em alguns momentos e não custa nada lembrar. Nós não somos uma ilha no aspecto do isolamento, nós não vivemos assim, somos seres sociais. A gente tem uma construção que parte da conexão, pertencemos a um grupo, pertencemos a uma linha de pensamento, desenvolvemos isso, mesmo que tenhamos nossas singularidades, mesmo que tenhamos nossas particularidades. Você é um ser único e mesmo sendo um ser único, você é uma pessoa que interage, que está conectado a outras pessoas e a outros ambientes de vivência e que tudo isso se conecta a você. Ligar os pontos é saber exatamente como fazer da sua vida uma leitura mais ampla do que apenas você. Não olhar apenas para você de maneira egoísta, não olhar apenas para você de maneira isolada. Porque se você olhar para você só de forma individualista, isolada, a tua compreensão sobre você mesmo vai ser limitada. Porque você é uma pessoa social que interage com outras pessoas. E tanto você influencia como você é influenciado. Você entende isso? Você tanto tem uma capacidade, você tem uma força dentro de você que lhe permite levar um ponto de influência para a vida de outra pessoa, até pessoas que você nem imagina que você estaria influenciando e você está. Pessoas do seu convívio, pessoas do seu círculo social, pessoas do seu círculo de pensamento, pessoas da sua rede de conexão, da vivência do dia a dia. E aí nós estamos falando em quê? Gente do seu trabalho, gente da sua família, gente da sua igreja, gente da sua comunidade de fé. Todas essas coisas estão interagindo com você. Porque você, por mais que tenha filtros, por mais que você selecione algumas coisas que vão entrar ou não entrar no seu coração, serão absorvidas ou não dentro do teu coração, por mais que isso seja uma verdade, você tem o seu filtro. Calibragens diferentes para situações diferentes. Para algumas coisas, um filtro um pouco mais apertado. Para outras coisas, você acaba tendo um filtro um pouco mais largo. Mas você tem alguns filtros. Mas mesmo assim, é praticamente impossível você zerar e fazer um tipo de limitação total, né, de influências de outras pessoas. Isso não existe. Você sempre está sendo influenciado de alguma maneira e sempre você está influenciando também de alguma maneira. Ora, você está aqui, por exemplo, você está aqui acompanhando o nosso devocional, você está acompanhando aqui o nosso momento aqui de reflexão. De alguma maneira, o que eu estou lhe dizendo também influencia a sua vida. Você pode fazer suas restrições, suas ponderações, suas observações, suas críticas. Você pode dizer, não concordo com isso, concordo com aquilo, acho que isso está certo, acho que isso não está. Você pode fazer sua análise crítica, né? Aliás, até você deve fazer. É bom que você faça essa sua análise crítica. Mas, de alguma maneira, o que eu estou aqui compartilhando e comunicando com você está lhe influenciando. Faz com que você pense. Faz com que você, pelo menos, diga assim, poxa,
vou levar isso aqui em consideração. Então, o ponto de falar aqui sobre Daniel, nesse momento, e de ligar os pontos, é para dizer que a vida que Daniel estava vivendo ali, naquele contexto da vida de um cativeiro, foi levado como escravo, estava ali contra a vontade dele, né? Ele foi oprimido para estar ali, foi tirado do seu lar. Daniel, ele fazia parte dessa leva dos cativos. Mas ele estava ali e a vida dele não era só aquele momento. Aquele momento que ele lá estava era fruto de uma série de acontecimentos que ele passou, inclusive alguns infortúnios, mas era uma sequência de conexões que ele estava gerando naquela hora, naquele momento. Inclusive, graças a essas conexões, ele pôde salvar uma série de pessoas que iam morrer. E ele trouxe um conselho, trouxe uma palavra de sabedoria, trouxe aquele momento de ponderação e isso gerou uma proteção de vida de pessoas. E como é que ele construiu isso? Como é que ele ligou os pontos? Ele ligou os pontos com o todo da vida dele. Desde o momento que ele chegou na corte do rei Nabucodonosor. Desde o momento que ele foi levado ao cativeiro. Que ele pegou e se posicionou, por exemplo, não se contaminar com as comidas que eram oferecidas a ídolos naquele momento da mesa do rei. E ele propôs uma dieta. Lembra que ele propôs, ele e seus conterrâneos, a ficarem com uma dieta de uma alimentação diferente, porque não iriam participar daquela alimentação que tinha uma conotação também de devoção a ídolos e oferendas a ídolos, que como ele acreditava em Deus, unicamente no Senhor, não queria se contaminar. Desde aquele momento que ele tomou aquela posição, ele gerou uma onda, ele gerou uma reverberação de uma leitura sobre ele, que ele era uma pessoa diferente. Ele era alguém com convicção, ele era alguém que sabia em quem cria. E isso faz uma grande diferença em toda a nossa vida. Sabermos do que cremos, porque cremos como cremos, tudo isso gera uma conexão forte na nossa vida. Então, falando exatamente sobre essas conexões e essa visão do ecossistema da nossa vida, você não é só você. Você é você com suas crenças, com suas experiências, com suas decepções, com suas vitórias, com as pessoas que você convive, com as pessoas que te ajudaram a chegar, ou bem ou mal, no momento em que você vive hoje. Você é tudo isso. Você é um ecossistema. Há uma ilustração muito interessante, quando você olha para uma árvore, aí você vai convidar um biólogo para analisar uma árvore, ou alguém da área ligada aos ecossistemas, né? A essa visão que analisa e percebe natureza, os animais e todos os detalhes que fazem parte desse detalhamento. Eles não vão olhar uma árvore como sendo só uma árvore. Uma árvore nunca é uma árvore. Para um biólogo em especial, ele vai olhar para um naturalista, ele vai olhar para a árvore e vai dizer: esta árvore, só essa árvore já é um ecossistema. As árvores, inclusive, elas têm uma coisa interessante, que é uma comunicação até química. Elas lançam elementos químicos que se comunicam com outras árvores. Olha que coisa! E eu estou falando de uma árvore, uma coisa simples que para você, talvez, num primeiro momento, você dissesse: uma árvore é só uma árvore. Não, uma árvore é mais do que uma árvore. Tem um biólogo que, ele observando uma árvore, quando estava fazendo um catálogo de informações sobre ela, ele conseguiu identificar 273 espécies de insetos em uma única árvore, em um caso específico. Estou apenas dizendo que tudo isso mostra que uma árvore não é só uma árvore, é um sistema. Então é um ecossistema, porque está ligado a isso. Então, o que eu quero dizer? Por que eu estou falando nisso? É que você nunca é só você. Você tem que ligar os pontos. Você é um ecossistema que interage, que dialoga, que está aqui, ó, conversando com todo mundo o tempo todo. Até quando você está calado, você está conversando. Você é alguém
que tem algum vetor, que está algum fator, alguma coisa que impacta você. E quando impacta você, positivo ou negativo, bom ou ruim, você também vai impactar outros. Quando você chega num ambiente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Você chega num ambiente, tá um grupo de pessoas, aí você chega lá e dá um bom dia. Bom dia! Até a forma de você dar esse bom dia faz diferença. Entendeu? Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí? E por que isso acontece? Porque você é um ecossistema. Você é um ser, você é uma pessoa que precisa olhar que você está recebendo influência e você também está gerando influência. Você tanto está fazendo uma coisa como outra. Então, quem são os pontos que ligam você? Quais pontos você está ligando? Ok? Como é que você está fazendo essa interação do seu dia a dia? Ai, que droga de vida. Por que minha vida é uma droga? Por que minha vida é chata, é ruim, é incômoda? Por quê? Onde está esse incômodo? Vamos ligar os pontos? Vamos ampliar a visão? Vamos olhar para o teu ecossistema? Quais são as conversas que você tem? Olha agora. Dá para pegar agora a profundidade do que eu estou te falando? Com quem eu ando? Hã? Com quem você anda? Quem são as pessoas que estão aqui conectadas a você diariamente? Qual é a tua fonte de alimentação? Emocional, espiritual, física? Quantos problemas físicos você está passando devido a uma dieta alimentar irregular, errada, equivocada? Quantas práticas da tua saúde não estão bem? Você está carregando pesos que não era para carregar. A vida que você está levando, ela é fruto de tudo isso. Então, você tem que ligar os pontos. Ligar os pontos para construir, ligar os pontos para reavaliar. Ligar os pontos para perceber o que é que eu estou fazendo, de onde está vindo isso aqui. Olha, a gente acompanha um centro de atendimento a pessoas com dependência química. E um dos processos que é trabalhado com um dependente químico, seja na bebida alcoólica, nas drogas chamadas drogas ilícitas, né? Porque tem as drogas que são chamadas lícitas, como o cigarro e como a bebida, lícitas porque são permitidas de ser comercializada. Por isso o nome lícitas, é um termo jurídico, né? É um sentido jurídico, tá? Não é porque é uma coisa boa, não. É ruim, é péssimo, né? Tanto o cigarro como a bebida alcoólica estão presentes em uma série de danos que são gerados na nossa sociedade e ao modelo de vida na nossa sociedade. É só ligar os pontos. Ecossistema, lembra o que eu estou falando? É só fazer isso. Entendeu? Então, quantos não estão nessa questão? Aí eu vou tratando com essas pessoas que estão nessa situação, com esse cidadão que está dentro desse confronto, dessa debilidade, que tem um fator emocional e tem um fator físico dentro desse processo. E em muitos momentos também espiritual. Então tudo isso está relacionado, porque é um ser humano integral, corpo, alma e espírito. Então tudo vai estar... A gente tem que olhar de maneira holística. Então, mas eu estou falando sobre isso para quê? Para dizer que uma das coisas, não é a única coisa, mas uma das coisas que é feita dentro do processo de terapia, de tratamento de pessoas com dependência química, seja com drogas lícitas, que permitem a comercialização, ou até drogas ilícitas, cocaína, maconha, crack, e aí vai, que são as drogas que não é liberada a comercialização delas, então são drogas ilícitas. Em qualquer momento é uma droga, de qualquer jeito, né? Então, essas situações, a gente trabalha, uma das coisas é mudando o ecossistema de convivência das pessoas. Por isso que muitas vezes vão para uma casa terapêutica. Por que vão para uma casa terapêutica? Para quebrar aquele ciclo vicioso onde a pessoa se encontra. O ambiente, o bairro, a rua, que geram uma série de gatilhos de ansiedade e de desejo de fazer uso da droga. Então, a mudança do hábito,
de um dependente químico faz parte do processo da sua recuperação, do seu tratamento. Entendeu? E essa mudança de hábito que vai influenciar na mudança da sua mentalidade, que vai influenciar na quebra dos gatilhos que estão lá agindo para despertar aquele desejo, aquele impulso, aquela compulsão, uma das coisas é mudança de ambiente. Você tem que sair daquele ambiente. O índice de recaídas de pessoas que passaram por um tratamento numa casa terapêutica, o índice de recaídas aumenta sensivelmente quando a pessoa volta para o mesmo ambiente, para o mesmo local. Tanto que uma das recomendações é que passe por um período mais longo, fora o tratamento na casa terapêutica, que passe por um período mais longo em outro ambiente, em outro local. Nem todo mundo consegue fazer isso. Isso é verdade, isso é um fato. Mas quem consegue acaba tendo um sucesso maior, um êxito maior no seu tratamento. Acaba diminuindo a sua margem de recaídas. Então, por que isso eu estou falando? Porque eu estou dizendo para você que você não é uma árvore só, você é um ecossistema. Lembra o exemplo da árvore que eu falei? Você não é uma pessoa só, você é todo um ecossistema, você tem que ligar os pontos. O que você vive, o seu estilo de comida, entendeu? Você sai toda noite para comer pizza, para comer, sei lá, seja lá o que for. Eu falei pizza aqui porque me lembrei. Mas pode ser qualquer coisa, né? Que de repente aquela comida não está te fazendo bem, não está te ajudando, não está ajudando na tua digestão, não está ajudando na tua qualidade de vida. Você janta muito tarde, come muito tarde da noite, aí passa a noite bolando na cama, sem conseguir dormir, empachado, a comida aqui já saindo pela garganta. Por que tudo isso? Porque há um ecossistema influenciando você. Então, ou você influencia ou você é influenciado. Essa dinâmica é batata, entendeu? Você vai passar pelas duas situações. Em que nível você está sendo influenciado? Isso aí a gente pode discutir. Isso aí dá para discutir. Um nível maior, um nível menor, pouco, médio, ok, isso aí dá para discutir. Mas que zerar, você não zera. Por isso você tem que pensar em ligar os pontos. Para ter uma vida, para ter uma projeção, para ter uma ação mais efetiva de qualquer mudança que você queira realizar na sua vida, você tem que parar para pensar sobre isso. Você não vai mudar um hábito, se, por exemplo, eu quero ter um hábito de leitura. Rapaz, eu leio tão pouco, eu queria tanto ter uma leitura mais aprofundada. Bom, se você lê pouco, você vai ter que se juntar com pessoas que leem, para que haja um estímulo, haja um encorajamento e haja inclusive uma interação. Eu oro muito pouco. Wendel, olha, eu oro muito pouco. Eu queria orar mais, eu queria ser uma pessoa com um nível de devocional maior, ter uma espiritualidade até mais robusta. Então você vai ter que se engajar com esse tipo de cenário, para que você possa ter no seu ecossistema as influências positivas daquilo que você está querendo mudar, daquilo que você quer fazer. Ok? Eu queria muito ser um profissional com mais resultados. Eu queria dar um resultado melhor na minha profissão. Tudo isso, para que funcione, para que dê certo, você tem que ligar os pontos. Daniel, naquela corte daquele rei, foi uma pessoa que olhou para aquele local, não apenas como um escravo que estava chegando para ser oprimido ou para ser subjugado, mas ele viu ali uma grande oportunidade de ser uma influência positiva, uma influência construtiva naquele ambiente e fez a diferença ligando os pontos, estando antenado sobre a convicção dele, sobre a fé dele e influenciando de maneira construtiva. Pense sobre isso hoje, tá bom? Pense sobre isso hoje. É muito importante que isso esteja no teu coração. Ligue os pontos. Não olhe para você só isoladamente, não. Se veja na sua singularidade, mas veja também a sua conexão. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, neste dia te agradeço pela tua bondade e misericórdia. E te peço, Senhor, que tu nos ajuda a perceber os pontos que temos que ligar da influência
que damos e da influência que recebemos. Se conosco nos ajuda, Senhor, a viver um ecossistema que nos ajude a seguirmos em frente de maneira boa, sábia, equilibrada. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.